Olá, pessoal! Nesta aula vamos iniciar mais um capítulo, tá? Referente ao conteúdo da prova 1, que é o capítulo de sistemas de equações lineares, tá? Então, gente, o que é uma equação linear, tá? Então, uma equação linear é uma equação da forma. Então, a gente tem aqui vários termos aqui do lado esquerdo, tem o igual e tem apenas um termo do lado direito, né? Então, essa parte aqui do lado esquerdo, a gente tem uma soma, né, de termos, onde esse x1, x2, x3 até o xn são as variáveis, tá ok? E o A1, A2, A3 até o AN são os coeficientes dessas variáveis, tá? Então, a gente chama de coeficientes, tá? D é o termo independente, porque ele fica sozinho aqui, é um número real também, tá? Então, o A1, A2, A3 até o AN são números reais, tá? O x1, x2, x3 até o xn são variáveis, então são representados por letras, e o B também é um número real, ok? Solução de uma equação linear. Então, são os valores que transformam uma equação linear em identidade. Então, quando que essa equação aqui vira uma identidade? Por exemplo, quando eu substituo os valores aqui e eu chego aqui, vamos supor, 2 é igual a 2. Isso aqui é uma identidade, certo? Como é que eu vou chegar em toda essa parte do lado esquerdo aqui igual a 2, se eu conhecer os valores, né, de x1, x2, x3 até xn? E lembrando, o A1 até o AN são números reais, né? E o B também é um número real. Então, se eu conhecer quem é o x1, x2, x3 até o xn, eu substituo aqui e eu chego numa identidade. É claro que se eu colocar esses valores para x corretamente, né? Então, a solução dessa equação vão ser esses valores que vão transformar a equação em identidade, né? Numa verdade aqui, tá? Valores que satisfazem a equação. Então, esses valores também são denominados raízes da equação. Então, eu posso falar tanto solução ou raízes, aqueles valores onde eu substituo x1, x2 até xn, que transformam aquela equação linear numa identidade, certo? Bom, sistema. Sistema é quando eu tenho mais de uma equação linear, tá? Então, sistemas de equações lineares é quando eu tenho mais de uma equação linear. Então, no caso aqui, eu tenho um conjunto de equações lineares. É uma coisa interessante, né? Eu esqueci de comentar aqui, é a respeito do termo linear, né? O que significa esse termo ser linear, né? O que não pode estar ali, né? Por exemplo, o que torna isso aqui não linear seria a expressão do tipo x1 vezes x2, por exemplo, tá? Esse termo aqui é não linear. Eu vou colocar aqui. Por exemplo, uma dessas variáveis estar ao quadrado, tá? Também seria um termo que não linear, aí eu não teria uma equação linear se eu tivesse algo desse tipo. E também uma função desse x, né? Então, por exemplo, se eu tivesse ali um log de x3, qualquer x, tá, gente? Né? Uma função desse x ali, diferente, né, da função linear, que é apenas a variável x ali, né? Então, esse termo aqui também é não linear. Então, é claro que nós temos equações não lineares, né, que poderiam ser resolvidas, tá? Mas o foco desse capítulo aqui são as equações lineares, né? E quando eu junto várias equações lineares, eu tenho aqui um sistema de equações lineares, tá ok? Bom, então nós temos aqui, ó, a primeira equação, né, vai ter as variáveis x1, x2, aqui está faltando o x3, depois eu vou corrigir lá para vocês, tá? x3 até xn, e aqui eu tenho o termo independente b1. Na segunda equação, mesma ideia, né? Só que eu vou ter outros coeficientes aqui, tá vendo? Por isso que a gente está usando a notação matricial para os coeficientes, tá? Porque eu tenho muitos coeficientes, né?
Então, o B2 é o termo independente e assim sucessivamente até eu chegar no BM. Então, observem que nesse sistema colocado aqui, eu vou ter M equações, né? Porque para cada termo independente aqui, eu tenho uma equação diferente. Então, eu tenho M equações. E minhas variáveis, eu tenho N variáveis, ó, de x1, x2 até xn. Então, eu tenho N variáveis, ok? Então, observem que para representar esses coeficientes, ó, eu comecei lá desde o A11 até, né, e eu fui usando isso até o AMN aqui no final, ok? Então, eu usei termos de uma matriz de que forma, né? Uma matriz M por N. Isso daí ajuda bastante a gente a colocar o sistema de uma forma diferente que a gente possa conseguir resolvê-lo. O que seria resolver o sistema? Seria encontrar a solução para o sistema, né? Então vamos ver lá o que é uma solução para um sistema. São os valores que transformam simultaneamente as equações lineares em identidade. Então agora eu não tenho apenas uma equação para transformar em identidade, eu tenho várias equações. Então, quando eu encontro aquele x1, x2 até o xn, que na hora que eu substituo lá nas equações, em todas, simultaneamente, né? Por isso que ele coloca aqui, deixa eu grifar, simultaneamente. Quando eu substituo esses x lá em todas as equações e transformo todas em identidade, então eu tenho a solução para o sistema, ok? Então, não basta satisfazer apenas uma equação, né? Como eu tenho um conjunto de equações, aquela solução que eu estou propondo vai ter que substituir, vai ter que transformar em identidade todas as equações simultaneamente, tá? Então, olha, esses valores também vão ser denominados raízes do sistema, ok? Bom, o que eu comentei aqui das matrizes, a gente tem uma outra forma de escrever, tá? Esse sistema aqui, tá? Que seria a forma matricial para se escrever esse sistema. Então, eu vou colocar aqui, ó, para vocês, forma matricial do sistema. Então, como que nós podemos escrever esse sistema na forma matricial? Então, eu já comentei para vocês, né, que os coeficientes estão formando aí uma matriz de M linhas por N colunas, né? As variáveis a gente tem de x1 até xn e os termos independentes de B1 até Bm, né? Então, como é que eu posso representar, ó, todo esse lado esquerdo aqui do sistema, tá? Toda a parte antes do igual. Então, eu vou ter uma matriz, que é essa matriz M por N, vou colocar aqui. Aqui na enésima linha, aqui. Então, eu vou ter essa matriz aqui, multiplicando as minhas variáveis, que eu tenho de x1 até xn, certo? E aqui eu vou ter no lado direito os termos independentes, B1, B2 até Bn. Professora, mas por que fica assim, né? Ó, basta a gente efetuar o produto que a gente reconhece que vai voltar naquelas equações ali em cima, ó. Essa matriz aqui, ó, é uma M por N. Essa matriz aqui é uma matriz coluna, né? Ela tem N linhas e uma coluna. E essa daqui tem N linhas e uma coluna. Então, observem que se a gente fizer o produto do lado esquerdo, ó, a gente vai ficar com A11 vezes x1 mais A12 vezes x2 mais, né? E assim sucessivamente até o A1n xn. E vai dar essa primeira parte aqui da nossa equação, na primeira equação aqui do sistema, né? O lado esquerdo. E isso vai ser igual a B1, certo? Então, se a gente for fazendo o produto, vai dar exatamente essas N equações aqui, que estão colocadas aqui, tá? Então, essa é só a forma matricial de se escrever o sistema, tá? É um outro jeito. Você tem lá as equações, né? Um sistema colocado na forma de equações, ou você pode ter o sistema na forma matricial,
Ok? Bom, como a gente definiu o que é solução de um sistema, né? Que, só para relembrar, seriam os valores que, substituídos aqui, né? x1 até xn, iriam transformar todas as equações em identidades, né? Ou seja, iria satisfazer as equações. Então, a gente vai começar a classificar o sistema de acordo com a solução, né? Se ele tem solução, se ele não tem, se ele tem mais de uma solução, né, que seriam infinitas, ou se ele tem apenas uma solução. Então, como que a gente classifica isso, tá? Primeira classificação, né? Um sistema compatível, ou vocês podem ter ouvido lá no ensino médio, né? Aprendido assim, possível, tá? É a mesma coisa. Compatível, possível é a mesma coisa. Vocês podem usar as duas nomenclaturas. Então, quando que um sistema é compatível? Quando ele admite solução, ou seja, ele tem solução, certo? Isto é, quando tem raízes, tá? Então, é um sistema que tem solução. Ele vai ser determinado quando ele for compatível e quando ele tiver única solução, certo? Então, se essa solução for única, aí a gente vai falar, então ele é compatível, porque ele tem solução única, então ele é determinado, sistema compatível e determinado. Então, um exemplo aqui, né, foi colocado um sistema com duas variáveis, né, x e y aqui, duas equações, tá? Então, esse sistema ele é compatível e determinado, pois tem como raízes unicamente o x igual a 3 e o y igual a 4. Se a gente substituir aqui, ó, o 3 e o 4, a gente vai encontrar a solução, ó. 2 vezes 3, 6, mais 3 vezes 4, 12, 6 mais 12, 18. 3 vezes 3, 9, mais 4 vezes 4, né, que vai dar 9 mais 16, 25. Então, ok. Então, essa é a solução desse sistema, certo? E neste caso, ela é única, tá? Aqui mais para frente a gente vai ver o método para encontrar essa solução aí, tá? Mas neste caso ela é única, ou seja, não existem outros pares aqui, né? Outra duplinha ali, um para x e o outro para y, que satisfaz esse sistema. Então, por isso que ele é compatível e determinado. A gente usa até uma notação, a gente fala assim, ó, compatível, determinado, ou, né, sistema possível determinado, ok? Bom, aí ele pode ser indeterminado. O que significa ser indeterminado? Ele vai ter solução, olha, é um sistema compatível, tá? Mas ele vai admitir infinitas soluções. Então, eu não tenho só uma solução, eu tenho infinitas. Então, como que eu vou saber se ele tem infinitas soluções, né? É quando eu tenho mais de uma possibilidade ali para transformar aquelas equações em identidades. Então, esse exemplo de sistema aqui, ó, também está com duas variáveis, x e y, né? E aí ele coloca sugestões aqui de soluções, né? Que todas elas satisfazem o sistema, ó. Se o y for 0, x é 25. Se o y for 2, eu posso ter um x igual a 24. E aí vamos substituir essa primeira aqui, o 0,25, que é a mais simples, ó. Se o y for 0, ó, então aqui vai ficar 2 vezes, tá? 2 vezes 0, né? Que vai dar 0. E aqui, 4 vezes 25. Bom, deu 100, tá certo? E aqui embaixo, se a gente colocar aqui 4 vezes 0, 8 vezes 25 é igual a 200, tá? Então, essa é uma solução para o sistema porque transforma, né, as duas equações que a gente tem em identidades. Então, se vocês forem substituindo lá o y2, o x24 e assim sucessivamente, tá? Então, a gente tem infinitas soluções nesse caso. Então, resumindo assim, ó, pensando só na classificação, a gente ainda não está no método para encontrar essa solução, tá? Percebam que já foi dada a solução, né? A gente apenas verificou, né? Então, a classificação do sistema quanto à solução, né? Ela ficou assim, ó. Primeiro, ele tem solução, então ele vai ser
compatível. Aí dentro desse compatível, ele pode ter duas opções. Se ele tiver solução única, ele é determinado. Se ele tiver infinitas soluções, mais de uma solução, então ele vai ser indeterminado. Ok? E aí nós vamos para um outro tipo de classificação, que é quando ele não tem solução, olha, ele vai chamar incompatível. Então a gente vai ter aqui, ó, um outro tipo, que é o incompatível, que é o que nós vamos ver agora, tá? Que é quando não tem solução. Ó, sistema incompatível, tá? Um sistema é incompatível ou impossível, tá? Às vezes vocês usaram essa nomenclatura lá no ensino médio, tá? Impossível, mesma coisa, quando não admite solução. Isto é, ele não tem raízes, ou seja, não tem variáveis que na hora que eu substituo lá, transforma aquelas equações em identidade, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. 3x mais 9y igual a 12, certo? E aí na de baixo, 3x mais 9y igual a 15. Então, observem que o lado esquerdo é exatamente a mesma coisa. E o lado direito, aqui eu tenho 12 e aqui eu tenho 15. Então, obviamente que não vai ter par, né, de x, um parzinho aí, x e y, que satisfaça as duas equações ao mesmo tempo, né? Porque eu tenho a mesma expressão do lado esquerdo e valores diferentes do lado direito, né? Então, ao mesmo tempo não vai ser possível. Então, ele não vai ter solução, né? Porque a gente tem que satisfazer todas as equações simultaneamente, tá? Bom, então é isso, tá? Resumindo, então, olha, a classificação fica assim, ó, compatível, então ele tem solução. Incompatível, não tem solução. No caso dele ter solução, essa solução pode ser única, então ele é determinado, ou infinitas, indeterminado. Uma vez um aluno me perguntou, prof, mas eu não posso ter duas soluções ou três soluções? Funciona da seguinte maneira, ou é única, ou são infinitas, ou eu não tenho solução. Vocês vão perceber que quando tem mais de uma, na verdade a gente tem infinitas soluções, ok? Sistemas equivalentes. Quando que dois sistemas são equivalentes? Gente, minha cachorra tá roncando aqui, tá? Mas eu espero que não apareça no vídeo, eu não vou editar o vídeo. Que vida boa. Vamos lá. Sistemas equivalentes. Dois sistemas de equações lineares são equivalentes quando admitem a mesma solução, tá? Então, se eu tenho dois sistemas, tá? Que os dois ao mesmo tempo têm a mesma solução, eu falo que eles são equivalentes, tá? Então, eu tenho aqui dois sisteminhas, ó. Tem esse sistema aqui e tenho esse sistema aqui. Eles são equivalentes porque admitem a mesma solução x igual a 10 e y igual a 2. Então, eu já vou introduzir o próximo conceito. Observem o seguinte. Se eu fosse comparar esses dois sistemas, o que está acontecendo aqui? Ó? Na primeira equação para essa primeira equação aqui, ó. Aqui eu tenho 3x. Desculpa, gente, é o ronco. Eu não tô aguentando, não tô sabendo lidar com isso. 3x. Vou ter que editar o vídeo. 3x mais 6y igual a 40. E aqui, x mais 2y igual a 14. Ó, o que, que aconteceu aqui? Aqui é 3, aqui é 1, aqui é 6, aqui é 2, aqui é 42 e aqui é 14. Então, observem que se eu dividir a primeira equação por 3, eu vou ter exatamente isso aqui no segundo sistema. E essa segunda equação, olha, aqui eu tenho 2, 4, 12, aqui eu tenho 1, menos 2 e 6, né? 2 menos 4, 12, 1 menos 2, 6. Então, o que foi feito aqui? Ó? Se eu dividir por 2 essa equação, eu tenho exatamente essa daqui do lado, né? Então, eu fiz uma operação aqui, se vocês lembrarem lá do processo da inversa, é uma operação elementar, né? Então, eu fiz uma operação elementar e esses dois sistemas têm a mesma solução, que é o 10 e o 2, né? Como ela foi colocada para a gente pode simplesmente substituir, ó,
3 vezes 10, certo? Vai dar 30, mais 6 vezes 2, né? Ó, 30, mais 12, né? 42. E aqui embaixo, 2 vezes 10, 20, menos 4 vezes 2, 8. 20 menos 8, 12. E aqui da mesma forma, né? Tá 10 mais 4, 14. E aqui fica 10 menos 4, 6, ok? Então, a gente pode verificar facilmente ali que essa é a solução para o sistema, ok? Bom, então, é claro que eu percebo que vocês querem logo, né, ir para o método de resolução, então nós vamos começar aqui agora. Ó. Primeiro falando das operações elementares, né? Então, olha só, um sistema de equações lineares se transforma num sistema equivalente quando se efetuam as seguintes operações elementares. Então, olha só, se eu efetuar operações elementares em um sistema, ele vai se transformar em um sistema equivalente. E esse sistema equivalente, qual que é a definição? Ele tem a mesma solução do primeiro, tá? É isso que está dizendo aqui. Quais são essas operações elementares? São aquelas que a gente já viu no processo da inversa. Permutação de duas equações, tá? Então, lembra lá a linha I troca com a linha J? É isso aqui, ó, permutar equações. Só que eu vou permutar a equação 1 com a equação 2, tá? Mas eu vou usar a mesma notação de linha e já já vocês vão ver que a gente vai utilizar linhas, na verdade, porque a gente vai mudar tudo para matriz para facilitar o processo, tá? Então, vou colocar aqui a linha I, com a linha J, isso seria a permutação de duas equações, multiplicação de uma equação por um número real diferente de zero. Então, eu vou pegar lá uma equação, uma linha, ela vai receber k vezes ela mesma, tá? E esse k é diferente de zero, ok? E a terceira operação, que é aquela mais complexa, mas que a gente já fez, né, várias vezes lá para encontrar a inversa de uma matriz, substituição de uma equação por uma outra equação previamente multiplicada por um número real diferente de zero. Substituição de uma equação por sua soma. Então, olha só, eu vou ter uma equação, eu vou somar com ela mesma o quê? Uma outra equação previamente multiplicada por uma constante, uma outra previamente multiplicada por uma constante k aqui, também com essa k diferente de zero, né? Porque senão nem faz sentido, ok? Então, lembre-se dessas três operações que nós já vimos, né? As operações elementares. Lá a gente estava fazendo com linha, a gente vai poder trabalhar com colunas, com equações também, tá? Em vez de fazer por linhas, a gente pode fazer nas equações, tá? Bom, então, ó, vejamos o terceiro tipo de operação elementar sobre um sistema. Então, ele vai testar só esse tipo aqui, tá? Vou colocar aqui o primeiro tipo, segundo tipo, terceiro tipo. Então, a gente vai aplicar esse terceiro tipo de operação elementar e a gente vai perceber que a solução não se altera. Por quê? Justamente porque o segundo sistema, após a operação elementar aplicada, ele é equivalente ao primeiro sistema, tá? Então, olha só, vejamos o terceiro tipo de operação elementar aqui. Ó, eu tenho esse sistema aqui, tá? E eu vou fazer a seguinte operação, tá? Ó, L2 vai receber L2 menos 2 vezes L1. Por quê? Porque aqui eu tenho o 1, lembra lá do processo da inversa da matriz, né? Já é o pivôzinho lá. E aí eu vou pensar em zerar esse 2 aqui, ó. Se eu quero zerar esse 2, eu tenho que ter menos 2 aqui em cima. Então, a primeira linha eu vou multiplicar por menos 2, tá? Então, olha só, a linha 2 vai receber ela mesma menos 2 vezes a linha 1. Ó, o K fazendo papel aqui de menos 2, tá bom? Então, vamos lá. Ó, primeira linha manteve-se, e aí eu faço a operação. Então, menos 2 vezes aqui, mais 2, vai zerar o x, certo? Menos 2 vezes aqui, vai ficar menos 4. 1 mais 8, 4. Ó, por isso ficou 4 aqui. Aqui, menos 2 vezes vai ficar 6. 6 com menos 4, 2.
E a faço aqui também, tá? Então, ó, menos 2 vezes aqui vai ficar menos 10. Menos 10 com 24, 14. Pronto, a operação foi aplicada na linha 2. E agora, para verificar que eles são sistemas equivalentes, tá? A gente não vai precisar ficar verificando isso, tá? Isso é parte depois do processo para achar a solução. Mas ele coloca aqui a solução, ó. A solução é x igual a 2, y igual a 3 e z igual a 1. Então, vamos lá, ó. Se a gente jogar o 2, o 3 e o 1, né? Vai satisfazer tanto o primeiro sistema, é só substituir, gente, ó. 2 mais 3 aqui, ó, então vai ficar 2 mais 6 menos 3, tá? 2 mais 6 menos 3 vai dar o 5. E assim você faz em todas as equações. E aí, vindo para cá, também satisfaz o sistema. Ou seja, o sistema, vou chamar esse sistema de 1 e o sistema 2, eles são equivalentes, tá? Vou colocar aqui, ó. Sistema 1 e 2 são equivalentes, ok? Então, esse vai ser, assim, exatamente o processo para a gente achar a solução do sistema, tá? Já já a gente vai chegar lá, mas é muito importante que vocês entendam o seguinte: fazer essas operações elementares nas equações não altera a solução do sistema. A solução do sistema se mantém. É claro que se eu fizer corretamente, né, essa aplicação das operações, tá? Bom, antes da gente chegar na solução, tem uma última definição aqui para a gente ir pro finalmente, tá? Que aí eu vou fazer no próximo vídeo, que é um sistema linear homogêneo, tá? Homogêneo, então toda vez que aparecer, né, esse sistema linear homogêneo, significa que todos os termos independentes, lembra os bezinhos, são iguais a zero, ok? Então, se o sistema é homogêneo, aqui nos termos independentes eu tenho tudo igual a zero, tá? Não é uma equação ser zero e outra não, não, são todos iguais a zero, tá? Então, nesse sistema aqui, é muito interessante observar o seguinte: que todo sistema homogêneo, já vou até colocar aqui como notinha, uma observaçãozinha aqui para vocês. Todo sistema homogêneo é compatível, ou seja, ele tem solução. Não sei se é única ou se são infinitas, mas ele sempre tem solução. Por quê? Então, observe aqui as equações. Olha, 2 vezes x menos 5y menos 3z igual a zero. Então, existe pelo menos uma solução, que é a trivial, que a gente chama de trivial, que é a solução nula. O que seria a solução nula? Todas as variáveis iguais a zero, ok? Então, ó, observem que se eu colocar o x igual a zero, o y igual a zero e o z igual a zero, isso vai ser solução, né? Então, se o sistema for homogêneo, essa solução sempre é possível, né? Então, ao menos ele tem única solução, né? Na pior das hipóteses, ele tem única solução. Por que eu falo que ele pode ter infinitas soluções, tá? Porque existem sistemas que eu posso ter mais de uma solução que anule ali o termo independente, tá? Então, eu vou dar um exemplo, a gente não vai resolver esse propriamente dito, tá? Mas eu vou dar um exemplinho aqui, ó. Vou colocar aqui exemplo, tá? Se eu colocar aqui, ó, x mais y igual a zero, e colocar aqui 2x mais 2y igual a zero, eu vou ter não só a solução nula, tá? Então, olha só, se o x for igual a y for igual a zero, ok, né? Isso aqui vai ser solução, então isso é sempre verdade se o sistema for homogêneo. Mas aqui eu tenho mais que uma solução. Observem que se eu colocar o x igual a 1 e o y igual a menos 1, vai funcionar. Ó, 1 menos 1 também dá zero, 2 menos 2 também dá zero, né? Se eu colocar o x igual a 10 e o y igual a menos 10,
também vai funcionar. Tá, por que que eu sei que essa é a cara da solução, né? E na verdade a minha solução, meu sistema, ele tem apenas uma equação, que é essa primeira. Por quê? Porque essa de baixo foi apenas multiplicada por 2, né? Então, na verdade, ele podia representar o sistema com apenas uma equação, e aqui eu poderia escrever que o y ele é igual a menos x. Então, toda vez que eu fizer o y igual a menos x, eu vou ter uma solução diferente, né? Por exemplo, se eu faço x igual a 7, então o y menos 7. 7 menos 7 vai funcionar como solução. Então, aí eu tenho infinitas soluções. Então, tudo isso foi para mostrar para vocês o seguinte. Um sistema linear homogêneo, ele tem pelo menos uma solução, que é a solução trivial. Qual seria a solução trivial? Todas as variáveis iguais a zero. Mas ele tem outra também, pode ter outras também em alguns casos, tá? Quando que eu sei se ele tem outras ou não? Quando eu resolvo e descubro ali que tem mais pares ali, ou trios, né? Dependendo de como é o sistema, que também satisfaz o sistema, ok? Então agora na próxima aula a gente vai entrar no assunto realmente mais importante, né? Que aí vai ser o estudo e solução dos sistemas, né? Que é essa parte aqui que a gente não viu até agora, né? Não mostrei para vocês. E como que acha esses valores, né? Como que chega nesses valores de solução? Então aí a gente vai estudar caso a caso com calma e vendo alguns exemplos, tá ok? Então até a próxima aula.